E se a prova de alienígenas estivesse aqui o tempo todo, aparecendo nas praias, sendo encontrada em cavernas ou capturada por câmeras escondidas? Vamos dar uma olhada. Nas profundezas de um sótão empoeirado no México, um crânio estranho foi encontrado que desencadearia décadas de mistério, teorias e manchetes. Não parecia humano, pelo menos não totalmente. O crânio tinha um volume craniano muito além do alcance de qualquer humano conhecido. As órbitas oculares eram rasas e de formato estranho. A parte de trás do crânio curvava-se de uma forma que desafiava a estrutura óssea natural, e não havia cavidades sinusais. Alguns alegaram que era uma criança deformada. Outros tinham certeza de que era algo muito mais sobrenatural. Eles o chamaram de crânio Starchild. O que o fez se destacar não foi apenas seu formato, foi como o próprio osso foi estruturado. Era anormalmente fino, mas incrivelmente forte. Os pesquisadores notaram fibras dentro da matriz óssea, algo nunca visto em ossos humanos ou animais antes. E então havia o DNA. Alguns especialistas disseram que o DNA estava muito degradado. Outros acreditavam que era porque não se originou da Terra. Ao longo dos anos, o crânio Starchild se tornou a pedra angular de antigas teorias alienígenas. Alguns pesquisadores apontaram que o volume craniano do crânio era de 1.600 centímetros cúbicos, mais de 200 a mais do que o de um adulto médio. Isso sugeriria um cérebro grande demais para qualquer ser humano normal. Poderia pertencer a um ser híbrido, uma mistura entre um humano e algo extraterrestre. Os críticos, é claro, correram para rotulá-lo como uma mutação, um distúrbio do desenvolvimento, ou mesmo uma farsa. Mas nenhum deles conseguiu explicar completamente todas as anomalias em uma conclusão clara. Hoje, o crânio ainda existe, armazenado, mas não esquecido. É um daqueles artefatos raros que desafiam respostas fáceis. Não religioso, não cultural, não puramente científico, apenas misterioso. Alguns dizem que prova que fomos visitados. Outros acreditam que sugere uma espécie perdida no tempo. Mas uma coisa é certa, não se parece com nada que estamos acostumados a ver neste planeta. Em uma parte remota de Utah, fica o Skinwalker Ranch, marco zero de alguns dos avistamentos mais estranhos já registrados nos Estados Unidos. Por décadas, esse pedaço de terra tem sido infestado de estranheza. Estamos falando de humanoides de olhos brilhantes, figuras negras altas que andam eretas como humanos, mas desaparecem no ar, e criaturas que parecem lobos, mas não reagem a balas ou dor. E aqui está o problema. Parte disso foi capturado por câmeras infravermelhas, monitoradas por ex-contratados do governo e registradas em relatórios oficiais. Essas não são apenas histórias. São encontros documentados com seres que não seguem nenhuma regra conhecida da biologia. Testemunhas oculares afirmam que as criaturas aparecem do nada, passam por portais ou brilham sob imagens térmicas, enquanto tudo ao redor delas permanece frio. A propriedade já foi vigiada por um projeto financiado pelo Pentágono que investigava entidades não humanas. Isso não é conspiração, isso é desclassificado. São criptídeos? Ou estamos olhando para algo totalmente diferente? Algo que não seja deste mundo, ou talvez nem desta dimensão? Você esperaria algo assim no folclore, mas a sereia de Fiji realmente existiu e foi exibida. Não era apenas ossos e fios, tinha textura, pele, estrutura muscular. Este híbrido perturbador tinha o tronco de um pequeno primata, fundido perfeitamente com a cauda de um peixe. Foi exibido publicamente nos anos 1800, e as pessoas pagaram para ver o que pensavam ser um mito se tornar realidade. Os cientistas finalmente o examinaram, esperando uma farsa, mas saíram com mais perguntas. As costuras estavam muito limpas, a anatomia quase funcional. Como duas espécies não relacionadas se combinaram dessa forma? E por que espécimes semelhantes estavam surgindo em outros países, com nomes diferentes? Alguns pesquisadores sugeriram que não era uma farsa, mas sim uma espécie desconhecida preservada das profundezas. E se essas coisas não fossem feitas pelo homem, mas descobertas? Criaturas que vivem em fossos oceânicos que nunca exploramos, arrastadas acidentalmente e vendidas como monstros de circo. Não é apenas assustador, sugere uma biologia oculta que nunca classificamos. Tem apenas 15 centímetros de altura, mas este pequeno esqueleto do deserto do Atacama, no Chile, é uma das descobertas mais perturbadoras já feitas. À primeira vista parece falso, um brinquedo talvez, mas sob raios X e tomografias, é um osso real, com uma estrutura de crânio, muito além de qualquer coisa humana. Tem 10 costelas, em vez de 12. Sua cabeça tem o formato de um triângulo, e suas órbitas oculares são enormes. Cientistas confirmaram que ele já esteve vivo. O corpo tinha pulmões, ossos e tecido. Como qualquer organismo, testes de DNA revelaram alguns marcadores humanos, mas também mutações tão extremas que não podiam ser explicadas por nenhuma doença conhecida. Pesquisadores tentaram jogar pelo seguro, chamando-o de uma criança com doença óssea, mas o esqueleto mostra sinais de alguém que viveu de 6 a 8 anos, não de um recém-nascido. Isso por si só destruiu as expectativas. Então, o que é? Um mutante? Um híbrido? Ou algo mais antigo? Algo que andou aqui uma vez e deixou seus restos para trás? Alguns moradores dizem que veio do céu. Essa parte não pode ser provada, mas o que pode ser provado é que esse ser já viveu e ainda não se encaixa em nenhum ramo conhecido da árvore genealógica humana.
Na década de 1880, em um túmulo perto de Sayre, Pensilvânia, um grupo de cientistas supostamente descobriu algo para o qual não estavam preparados: esqueletos humanos com mais de 2,1 metros de altura, com saliências ósseas acima das sobrancelhas que pareciam exatamente chifres. A princípio, parecia uma grande história, mas não eram apenas rumores. As primeiras fotografias dos crânios existiam, e os jornais locais da época cobriram a descoberta. Os ossos foram enviados para um museu na Filadélfia, e então desapareceram sem deixar vestígios. Nenhum acompanhamento oficial, nenhum estudo, nada. A história ficou em silêncio, mas o mistério só cresceu. Anatomicamente, não há população humana conhecida com tais características. Crânios com chifres não se encaixam no registro fóssil. E ainda assim, vários pesquisadores alegaram que os seguravam em suas mãos. Alguns especulam que esses seres eram líderes rituais, ou uma raça desconhecida, exterminada pelos primeiros colonizadores. Outros acreditam que eles não eram humanos. O que quer que fossem, a evidência não desapareceu por conta própria. Algo, ou alguém, garantiu que isso nunca mais fosse estudado. Este não vive apenas na lenda. Ele foi capturado, fotografado e examinado. Em 2007, uma criatura estranha teria sido presa viva em uma fazenda em Metepec, México. Ela tinha uma forma humanoide, pele sem pelos, enormes olhos negros e membros finos com dedos em garras. Era pequena, mas o nível de detalhes em sua estrutura deixou os cientistas perplexos. Ao contrário da maioria dos casos, esta criatura foi preservada e submetida a análises laboratoriais. Raios-X revelaram um esqueleto complexo, com órgãos internos e densidade óssea, que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Amostras de DNA foram coletadas, mas os resultados foram confusos. Alguns fios correspondiam a espécies conhecidas, mas outros não correspondiam a nada. A história ficou mais estranha quando o homem que supostamente capturou a criatura morreu logo depois em um incêndio suspeito. Alguns disseram que foi coincidência. Outros acreditam que o incidente foi silenciado, mas as fotos permanecem claras, detalhadas e perturbadoras. Se isso não era da Terra, significa que algo mais está caminhando entre nós, ou pelo menos caindo de vez em quando, deixando rastros que não deveríamos encontrar. Bem abaixo da superfície de Malta fica o Hal Saflieni Hippogéon, um antigo templo subterrâneo esculpido diretamente em calcário há mais de 5.000 anos. Mas o que torna este lugar lendário não é apenas a arquitetura, é o que foi encontrado lá dentro. Durante escavações no início dos anos 1900, pesquisadores descobriram um conjunto de crânios com características bizarras: crânios alongados, órbitas oculares enormes e mandíbulas de formato anormal. Pelo menos 7 deles eram tão diferentes da norma humana que os cientistas questionaram se eles poderiam ser classificados como Homo sapiens. Fotos dos crânios ainda existem, e alguns já foram exibidos no Museu Nacional de Arqueologia, em Valletta, até que foram silenciosamente removidos sem explicação. Além do mais, o Hippogéon é conhecido por sua câmara oracular, onde certas frequências criam estranhos efeitos auditivos. Alguns afirmam que a câmara foi projetada para alterar a consciência humana ou se comunicar com outra coisa. Esses crânios alongados poderiam ser de uma espécie humana perdida? Ou eram visitantes, homenageados e enterrados sob a terra em um dos templos mais antigos da história? No início da década de 1950, uma criatura desconhecida apareceu nas praias da ilha Canvey, na costa da Inglaterra. Não demorou muito para que as autoridades percebessem que este não era um animal marinho comum. A criatura tinha pele avermelhada e coriácea, olhos salientes e 2 pernas grossas com pés semelhantes a cascos, sem barbatanas, sem guelras. E ao contrário da maioria das criaturas marinhas, tinha pulmões. Outro corpo apareceu em 1954, parecendo quase idêntico. No entanto, nenhuma espécie marinha conhecida correspondia à anatomia. As autoridades britânicas documentaram o incidente e tiraram fotos, mas nenhuma explicação formal se seguiu. Os restos mortais teriam sido enviados para análise, e então... nada. As teorias começaram a girar. Alguns disseram que era um peixe pescador mutante. Outros achavam que era um experimento militar secreto que deu errado. Mas a verdadeira questão é, o que ele estava fazendo em terra? Uma criatura marinha com pernas e cascos, construída para andar em vez de nadar? Se não foi uma farsa, e nada confiável jamais provou que foi, então ficamos com uma possibilidade assustadora. Algumas das coisas que vivem no oceano não foram feitas para ficar lá para sempre. Em abril de 1977, o barco de pesca japonês Zuiyu Maru estava navegando perto da Nova Zelândia, quando suas redes puxaram algo realmente bizarro, uma criatura enorme, em decomposição que chocou toda a tripulação. Ele media mais de 9 metros de comprimento, tinha 4 grandes nadadeiras, semelhantes a remos, um pescoço longo de mais de 1,5 metros e uma cabeça pequena e de formato estranho. A carcaça não se parecia com nenhum peixe, mamífero ou tubarão conhecido. Na verdade, parecia perturbadoramente semelhante a um plesiosauro, um réptil aquático que se acredita ter sido extinto há cerca de 65 milhões de anos. A tripulação tirou várias fotografias de alta resolução, esboços e até amostras do tecido antes de liberar a massa fedorenta de volta ao oceano para salvar sua captura da contaminação. Quando as fotos chegaram ao Japão, a mídia explodiu com manchetes como "Novo dinossauro encontrado" e "Monstro marinho descoberto".
Cientistas das universidades de Tóquio e Yokohama examinaram as amostras de tecido e encontraram fibras de colágeno incomuns que não combinavam com a vida marinha comum. Alguns céticos argumentaram que era um tubarão frágil em decomposição, mas essa explicação não levou em conta o pescoço longo e a falta de barbatana dorsal. Outros notaram que os tubarões frade não têm estruturas vertebrais que correspondem ao que a tripulação descreveu. Isso não era apenas uma curiosidade, era uma evidência física de algo desconhecido, algo antigo. Se essa criatura não estava no registro fóssil, então ela poderia ser parte de um vivo, um verdadeiro dragão marinho, brevemente trazido à luz, então perdido de volta às profundezas. Em abril de 1977, uma série de avistamentos tarde da noite na tranquila cidade de Dover, Massachusetts, lançou um dos relatos de criaturas mais estranhas da história americana. Em um período de apenas 2 dias, vários adolescentes alegaram ter visto um humanoide pálido e sem pelos rastejando ao longo de muros de pedra e estradas arborizadas. Sua pele foi descrita como cor de pêssego e elástica, com uma cabeça bulbosa e grande e enormes olhos laranja brilhantes. A criatura tinha apenas cerca de 1 a 1,2 metros de altura, com membros finos e sem orelhas, nariz ou boca visíveis. O que tornou esses relatos diferentes das lendas urbanas típicas foi o quão consistentes as testemunhas eram. Nenhuma delas se conhecia, mas suas descrições combinavam perfeitamente. A polícia levou os relatos a sério o suficiente para documentá-los, e os esboços originais das testemunhas oculares ainda existem hoje. Especialistas descartaram animais como potros, macacos ou animais de estimação fugitivos. A criatura não se movia como nada nativo da Nova Inglaterra. Não era agressiva, apenas assustadoramente fora do lugar, como se tivesse vagado para a realidade errada. Pesquisadores paranormais conectaram o demônio de Dover a potenciais visitas extraterrestres, apontando para sua semelhança impressionante com o clássico alienígena cinza, frequentemente relatado em relatos de abdução. Se isso for verdade, então o que ele estava fazendo nas florestas de Massachusetts naquela noite de primavera? Alguns sugerem uma entidade exploradora. Outros acham que foi um deslizamento acidental entre dimensões. Seja o que for, o demônio de Dover apareceu, foi visto por testemunhas confiáveis e então desapareceu, deixando para trás apenas perguntas e alguns esboços assustadores. Poucos anos atrás, pesquisadores da vida selvagem instalaram câmeras ativadas por movimento nas profundezas de uma floresta da Alemanha. Eles esperavam veados ou javalis. O que eles capturaram foi outra coisa. Uma foto tirada logo depois das 2 da manhã mostrou vários humanoides pálidos e sem pelos com enormes olhos pretos e corpos magros e ossudos. Eles estavam em pé em uma clareira, de frente para a câmera, quase como se soubessem que estavam sendo observados. Os moradores os chamavam de os observadores. Alguns disseram que pareciam anfíbios, outros juraram que combinavam com criaturas vistas em filmagens de submarinos em alto mar. A filmagem completa desapareceu. Restam apenas alguns quadros vazados, e a equipe que os capturou nunca mais voltou. Desde então, ruídos estranhos ecoam pela floresta à noite, como passos de algo que não deveria estar ali. No final da década de 1960, um misterioso corpo congelado começou a viajar pelos Estados Unidos em uma exposição de trailers estilo carnaval. Envolto em um bloco de gelo e rotulado como Minnesota Iceman, a figura parecia ser uma criatura humanoide peluda, com o rosto esmagado, um olho esbugalhado e membros quebrados congelados no meio do movimento. Tinha cerca de 1,8 metros de comprimento. Era fortemente construído e parecia perturbadoramente real. Os visitantes ficaram atordoados. Alguns pensaram que era um modelo, mas outros, especialmente cientistas que o viram de perto, não tinham tanta certeza. Os criptozoólogos proeminentes examinaram-no em detalhes e publicamente alegaram que era um espécime biológico genuíno. Eles acreditavam que era uma nova espécie, talvez um hominídeo relíquia, possivelmente abatido e preservado. A parte estranha, depois que a atenção aumentou, a exposição foi repentinamente retirada e uma substituição foi trazida. Esta claramente uma réplica. O original nunca mais foi visto. Nenhuma amostra, nenhum vestígio, apenas fotos e relatos de testemunhas oculares. Alguns alegaram que o governo se envolveu. Outros acreditam que foi discretamente comprado e escondido por um colecionador particular. A história parece ficção, mas há fotografias reais, testemunhos reais e cientistas profissionais que registraram dizendo que o que viram já esteve vivo. O Homem de Gelo não era apenas um espetáculo à parte. Pode ter sido nosso único vislumbre de um fóssil vivo, congelado no tempo e escondido atrás da cortina, antes que o mundo pudesse descobrir o que realmente era. Durante a Guerra do Vietnã, os soldados americanos relataram mais do que apenas inimigos na densa selva. Nas terras altas remotas, as tropas alegaram ter encontrado seres eretos, peludos e semelhantes a humanos, observando-os das árvores. Os moradores locais já tinham um nome para essas criaturas, Batutut, descritos como tendo cerca de 1,5 a 1,8 metros de altura, cobertos de pelos avermelhados ou escuros e andando sobre 2 pernas. Os Batutut não tinham igual conhecido no reino animal da região. Eles deixaram para trás pegadas com um arco claramente definido e algumas unidades de patrulha até alegaram ter trocado pedras ou gestos hostis com eles, encontros que foram registrados em relatórios de campo, mas nunca tornados públicos.
Expedições posteriores de cientistas vietnamitas registraram avistamentos semelhantes, com alguns chegando a dizer que observaram as criaturas à distância. Os Batutut nunca foram capturados, mas deixaram para trás galhos quebrados, ninhos estranhos e gravações de áudio de chamados que não correspondiam à vida selvagem conhecida. Os criptozoólogos acreditam que o Batutut pode ser um hominídeo relíquia sobrevivente, algo entre o macaco e o homem primitivo. Se for real, ele reescreveria a linha do tempo da evolução humana no Sudeste Asiático. Seja um fóssil vivo, um desdobramento regional ou algo ainda mais único, o Batutut é um lembrete arrepiante de que, mesmo agora, há seres na floresta que não podemos explicar e possivelmente nunca fomos feitos para encontrar. Em 2006, algo monstruoso apareceu na ilha Sakhalin, no leste da Rússia. Não se parecia com nenhuma criatura marinha conhecida, pelo menos nenhuma que já classificamos. A massa enorme e em decomposição tinha carne acinzentada, o que parecia cabelo grosso ou pelo, uma longa estrutura esquelética e um rosto quase humanoide. Os moradores locais primeiro pensaram que era uma carcaça de baleia, até que cientistas se envolveram e descartaram essa hipótese. Não correspondia a nenhum mamífero marinho, peixe ou réptil conhecido. O corpo era tão grande e não identificável que gerou pânico nas redes sociais, com as pessoas chamando-o de monstro marinho, experimento fracassado ou algo que não deveria existir. Amostras foram coletadas, mas nenhum resultado oficial foi divulgado. A carcaça acabou desaparecendo. Ninguém sabe se foi destruída, enterrada ou silenciosamente levada embora. Biólogos marinhos ofereceram teorias que vão de tubarões frade-decompostos a lulas encalhadas, mas nenhuma delas correspondia ao tamanho, cabelo ou estrutura facial mostrados nas fotos. O que é perturbador é a frequência com que esses globsters, criaturas marinhas enormes e desconhecidas, aparecem e desaparecem sem nenhum acompanhamento. A carcaça de Sakhalin pode ter sido algo do passado distante da Terra, ou algo ainda nadando nas profundezas, longe de onde ousamos olhar. Por mais de 250 anos, as pessoas relataram ter visto uma estranha criatura alada, espreitando em Pine Barrens, Nova Jersey. Com olhos vermelhos brilhantes, asas de couro, um pescoço longo e um grito que arrepia, o diabo de Jersey se tornou parte do folclore local. Mas algo mudou nos anos 2000. As pessoas começaram a alegar que tinham evidências fotográficas. Câmeras de trilha configuradas para monitorar veados e coiotes começaram a captar formas inexplicáveis à noite. Um quadro mostrava uma figura alta, parecida com um pássaro, com pés com garras e asas estendidas, em pé no meio de uma clareira na floresta. Outro mostrava o que parecia ser uma criatura grande e aérea com cauda e membros alongados. Especialistas tentaram descartar as imagens como corujas ou falhas digitais, mas os detalhes em algumas das fotos iam além de sombras e coincidências. Algumas foram até divulgadas ao público, gerando comparações com ilustrações centenárias da criatura. Poderia o diabo de Jersey ser mais do que uma lenda? Uma espécie desconhecida se escondendo à vista de todos, apenas saindo disfarçada na escuridão? Se for real, não seria apenas um animal estranho. Significaria que algo completamente não registrado pela ciência está lá fora, voando além do nosso entendimento, e talvez observando das árvores agora mesmo. Em 2009, um grupo de adolescentes, explorando perto de uma caverna em Cerro Azul, Panamá, tropeçou em algo que parecia ter saído diretamente de uma ficção científica. A princípio, eles pensaram que era um animal sem pelos. Então ele se moveu. A criatura rastejou em direção a eles de quatro, sua pele pálida e elástica brilhando, membros longos demais para seu corpo e sem pelos, garras ou cauda, nada familiar. Em pânico, eles teriam atirado pedras e fugido, retornando mais tarde para encontrá-lo sem vida. Fotos do corpo rapidamente se tornaram virais. Não correspondia a nenhuma espécie conhecida, nem a uma preguiça, macaco ou qualquer coisa nativa do Panamá. O que se destacava era o formato humanoide. Seus membros eram finos e articulados como os nossos. Seu rosto era achatado, com um nariz rebaixado e uma boca estranha, quase humana, mas não exatamente. Biólogos examinaram as fotos e ofereceram teorias, talvez um animal doente ou uma preguiça em decomposição, mas nenhuma das explicações correspondia às características da criatura. Sua pele estava intacta, sua estrutura estava errada. Até hoje, nenhuma resposta oficial foi confirmada. A história desapareceu, mas as fotos permanecem, claras, não editadas e profundamente perturbadoras. Seja uma anomalia genética, uma espécie desconhecida ou algo ainda mais estranho, o humanoide Cerro Azul foi visto, fotografado e depois desapareceu, como se nunca devesse ser encontrado. Em 1960, a costa da Tasmânia foi palco de algo realmente bizarro. Uma carcaça enorme e gorda foi levada para a praia, com cerca de 6,1 metros de comprimento, sem características à primeira vista, até que notaram as estranhas fibras, semelhantes a pelos, cobrindo seu corpo e uma fileira de dentes irregulares e irregulares, dentro do que parecia uma boca em forma de bico. Não era uma baleia, nem nada remotamente próximo. Os moradores locais a apelidaram de globster, um termo usado para matéria orgânica maciça e não identificável que ocasionalmente aparece nas praias do mundo
mundo todo. Mas esta era diferente. Tinha ossos, tinha tecido muscular, tinha dentes. Os cientistas da época examinaram a criatura, mas não conseguiram chegar a uma conclusão clara. A carne não correspondia a nenhum animal marinho conhecido. Alguns disseram que se assemelhava a um tipo desconhecido de mamífero marinho, ou a um antigo predador que acreditávamos extinto, e então desapareceu. Os restos mortais foram removidos, e como muitos globsters antes e depois dela, a criatura da Tasmânia desapareceu no mistério. Mas as fotos sobrevivem, granuladas, mas detalhadas o suficiente para levantar questões que a ciência ainda não consegue responder. Se não foi uma farsa, então algo massivo e carnívoro pode ainda estar escondido nos oceanos do sul, surgindo apenas quando já é tarde demais para estudar. Nas selvas profundas de Papua Nova Guiné, os moradores passaram histórias de uma criatura voadora que eles chamam de Ropen. Descrito como um animal grande, com asas coriáceas, uma cauda longa e um brilho bioluminescente, ele faz parte do folclore tribal há gerações. Mas nas últimas décadas, essas histórias foram apoiadas por avistamentos reais, tanto por moradores quanto por pesquisadores estrangeiros. Alguns exploradores alegaram ter visto a criatura voando sobre as copas das árvores à noite, com envergadura estimada em mais de 4,6 metros. Outros capturaram orbes brilhantes no céu, movendo-se em padrões que nenhum pássaro ou morcego poderia imitar. O Ropen é frequentemente descrito como se parecendo com um pterossauro vivo, um antigo réptil voador que se acredita ter morrido há milhões de anos. Mas os avistamentos continuaram, especialmente ao redor do Monte Bell, Ilha Umboy e regiões vizinhas. Em um caso, um missionário capturou uma foto borrada de uma forma alada enorme, acima da linha das árvores. Os moradores locais dizem que a criatura come peixes, às vezes gado, e faz ninhos em penhascos que nenhum humano ousa escalar. Alguns acreditam que o Ropen é uma espécie remanescente da era dos dinossauros. Outros acham que é algo mais avançado, possivelmente nem mesmo nativo da Terra. Seja o que for, o Ropen se recusa a ser descartado como mito. Ele foi visto, seguido e temido, e pode ainda estar circulando acima, fora de alcance. Em 2008, uma criatura estranha e inchada apareceu na praia de Montauk, Nova York, e incendiou a internet. Tinha um focinho em forma de bico, dentes expostos e pele coriácea, sem pelos, sem penas. Apenas algo que não se encaixava. Especialistas especularam que era guaxinim, cachorro ou tartaruga marinha, mas nenhum deles correspondia à anatomia completa da criatura. Então, sem aviso, o corpo desapareceu. Nenhuma análise de laboratório, nenhum acompanhamento oficial. Apenas fotos borradas e teorias infinitas. Era um sujeito de teste mutante da instalação de pesquisa próxima de Plum Island, uma criatura marinha que nunca catalogamos, ou algo que não é daqui. Ninguém nunca provou o que era. É isso. Você acredita em vida alienígena inteligente? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.